Começa agora mais um Gestão Unesp 2018 e hoje nós recebemos o vice-reitor da instituição, o professor Sérgio Roberto Nobre. Professor Sérgio, muito obrigada mais uma vez por sua participação no Gestão Unesp. Sou eu que agradeço essa oportunidade. Professor, diante do primeiro ano de gestão, exercido em 2017 pela equipe gestora, qual foi a palavra-chave do ponto de vista da vice-reitoria deste primeiro ano? Bom, a palavra-chave foi aquela que já nós estávamos pregando antes de nós sermos eleitos. Diálogo. Diálogo, conhecimento. Foi muito importante nesse ano que nós estabelecemos um diálogo forte, principalmente com os órgãos colegiados e principalmente com aquele órgão colegiado do qual eu sou o presidente, para que a gente pudesse iniciar discussões sobre novas propostas que estavam no nosso plano de gestão. Então, essa palavra-chave vem carregada agora junto com o conhecimento, conhecer um pouco a estrutura, melhor a estrutura, porque a gente sempre afirmava que nós já estávamos dentro da estrutura, mas conhecer um pouco melhor e verificar quais seriam os caminhos para que a gente pudesse propor as modificações necessárias para a comunidade. E esse diálogo foi bem recebido, professor, em todas as visitas que vocês realizaram ao longo de 2017, assim como a presença, né, da nossa comunidade interna junto à reitoria em São Paulo? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, nós tivemos a possibilidade, porque na hora do diálogo a gente tem que entender que existem os dois lados, e o outro lado também sempre foi muito ouvido, né? Eu acredito que nós tivemos uma receptividade boa. O senhor comentou sobre a importância desse diálogo com os órgãos colegiados, o senhor é presidente do CEP, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o que esteve em pauta e de deliberações também a respeito da graduação da nossa universidade. Olha, a graduação, a grande preocupação nossa em termos da graduação, e nós estávamos atentos a esse assunto, porque o grande problema da graduação hoje é a evasão e a repetência, né? Esse assunto nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas a evasão e a repetência era uma preocupação. E hoje, agora juntando com a pós-graduação, nós, na última reunião do CEP, nós aprovamos o plano de apoio e aperfeiçoamento à docência no ensino superior, e esse plano prevê que alunos de pós-graduação possam estar mais próximos à graduação. Tem dois objetivos tudo isso. Primeiro que, em algumas áreas, aqueles alunos que fazem pós-graduação que não fizeram licenciatura, é importante que eles tomem contato com a atividade didática. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes eles saem do mestrado, doutorado e vão ser professores no ensino superior e não tiveram contato nenhum, então isso é importante. O segundo ponto importante é que esses alunos que dominam determinados conteúdos poderiam auxiliar nas atividades junto com os alunos, principalmente com os ingressantes, para que eles pudessem sentir menos o impacto do ingresso na universidade. Então, essas ações, elas entram em andamento agora em 2018, é isso, professor? A expectativa com a aprovação do PAADES, agora na última reunião do CEP, nós estamos em expectativa agora de começar a preparar os editais para que a gente possa, já pelo menos no segundo semestre de 2018, já começar a preparar os alunos da pós-graduação para que eles tenham atuação na graduação. Professor, em 2017, a Pró-Reitoria de Graduação, ela iniciou um debate junto à comunidade visando a inovação curricular, a inovação na prática pedagógica, né? Em que medida o CEP atuou junto a essas diretrizes ou não apenas o CEP, mas a sua atuação enquanto vice-reitor junto à Pró-Reitoria de Graduação? Bom, de fato, nós estamos ainda em conversas com os conselhos de curso de graduação, né? Porque, na verdade, a professora Gladys, que é a pró-reitora de graduação, é que está conversando, porque nós precisamos aprimorar o ensino de graduação e, em muitos casos, fazer modificações curriculares de forma que não se possa reverter, quer dizer, que nós tenhamos possibilidade de reverter algumas situações que não são pertinentes para o ensino de graduação. Por exemplo, nós estamos em busca de tentar diminuir a quantidade de aula expositiva para os alunos, né? Isso no mundo moderno, isso parece que ficou um pouco cansativo, porque muitas coisas e muitas vezes que o professor
trabalha em sala de aula, o aluno tem acesso de outras formas. Agora, nós precisamos aproveitar o momento da sala de aula para discussão filosófica, acadêmica, discussão mais profunda, e não simplesmente exposição. E o CEP tem se preocupado com isso. Nós estamos no CEP levantando essas preocupações para que a gente possa, de uma forma geral, começar a pensar em futuro para a nossa graduação, de forma que a gente possa modernizá-la. Assim como ilustrando com exemplos de professores, de docentes que já têm uma prática inovadora em sala de aula nos nossos diferentes cursos. Exatamente, exatamente. Nós temos que aproveitar esses professores que já inovam. Né? Aproveitar, por exemplo, a possibilidade das mídias, a possibilidade de que hoje em dia nós estamos numa era tecnológica, temos que aproveitar tudo isso. E é isso que nós queremos implementar para o futuro da universidade. Para a pós-graduação, professor, além desse diálogo importante com a graduação da nossa universidade, a avaliação dos programas foi realizada pela CAPES e nós tivemos um índice positivo de excelência nos nossos programas com notas 6 e 7. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre o impacto que a pós-graduação cada vez mais tem alcançado em nível nacional e internacional. Olha, de fato, a Unesp foi a universidade, dessas universidades do Brasil de grande porte, que mais cresceu em termos de avaliação positiva para programas de notas de excelência, 5, 6 e 7. E para nós isso é muito importante. Agora, nós sabemos que isso tudo é fruto de uma política que já estava sendo desenvolvida junto aos programas de pós-graduação e que agora nós estamos fortalecendo essa política. A política, ela precisa ser fortalecida e algumas coisas nós precisamos ainda retomar em relação à pós-graduação. Muitas vezes o professor João Lima, que é o pró-reitor, ele está discutindo isso com os programas. Muitas vezes a união de dois programas pequenos para que a gente se transforme num programa maior e mais forte. De áreas afins. Exatamente, de áreas afins, tudo. E também começar a pensar um pouco mais nesse universo todo que é o Estado de São Paulo, fazer programas mais interunidades. Isso é importante, porque nós sabemos que nós temos especificidades e os docentes que trabalham numa área, ele tem um colega que trabalha na mesma área, em uma cidade distante, que poderia se unir. E agora, com a tecnologia avançada, nós podemos fazer isso com muita tranquilidade. Isso só visa aumentar essa excelência dos nossos programas e esse diálogo, mais uma vez, entre os docentes, pesquisadores e pós-graduandos. Exatamente. Essa é a busca de aumentar a excelência e a busca de fazer com que a pós-graduação seja presente na universidade, seja na pesquisa. A pós-graduação ela está preparando o futuro pesquisador, mas também na docência, porque a pós-graduação ela precisa estar começando a preparar também o futuro docente do ensino superior. O senhor comentou a respeito da pesquisa e para a pró-reitoria de pesquisa, né, como foi o ano de 2017? Olha, a pesquisa, na verdade, ela precisa continuar a se envolver com os grandes processos e as grandes propostas nacionais. Né? Nós temos agora uma visão de proposta nacional para a pesquisa nacional. O Brasil ele precisa aproveitar, e a Unesp em especial, as suas especialidades. Né? Muitas vezes eu entendo que nós podemos fazer pesquisa de ponta em todas as áreas do conhecimento. No entanto, existem algumas que nós somos mais preparados para. Então, é isso que a Pró-Reitoria de Pesquisa tem incentivado e os projetos estão sendo de incentivo àquilo que nós somos experts. No âmbito desde a graduação, visando a iniciação científica. Exatamente. E aí eu queria aproveitar esse momento e falar da importância da iniciação científica. O aluno que entra na universidade e que já toma contato com a iniciação científica, é importante, e a gente sempre fala isso, é importante que ele não fique só em uma área de conhecimento dentro da iniciação, que ele passe por várias, para que depois dele ter passado por algumas áreas, ele possa escolher aquilo que ele quer fazer. No tripé da universidade, não falamos ainda da extensão. Né? Em que medida a extensão universitária se aproxima cada vez mais da nossa comunidade interna e externa a partir do diálogo realizado pela Pró-Reitoria de Extensão em prol da Política Nacional de Extensão Universitária? Olha, extensão universitária, esse tripé, e todo mundo sabe que esse tripé é um tripé meio manco com relação à extensão. A extensão, ela sempre
muitas vezes não se sabia o que era extensão universitária. Agora nós temos uma diretriz nacional para a extensão. E é claro que essa diretriz, ela requer que a gente passe a conhecer um pouco mais o que é a extensão, diferenciar a extensão de simplesmente apoio à comunidade, serviço à comunidade, diferenciar a extensão daquilo que o fazer extensão com e para a comunidade, porque muitas vezes é só para a comunidade, isso não é bem um projeto de extensão, embora seja importante. Mas a extensão, ela precisa tomar o seu rumo, e a pró-reitora, a professora Cleópatra, ela está investindo bastante para que os grupos que já atuam com extensão há muitos anos comecem a se colocar perante a esse Programa Nacional de Extensão Universitária e observar que, em alguns casos, é importante que sejam feitas remodelações naquilo que era considerado extensão antigamente e que agora não é mais enxergado como extensão, mas sim como divulgação, sim como serviço. Que também são abraçados pela Pró-Reitoria de Extensão. Com certeza, com certeza. A Pró-Reitoria abraça tudo isso, mas diferenciar entre uma coisa e outra, ou seja, a divulgação da extensão propriamente dita. Professora, a atuação que a Pró-Reitoria de Extensão teve junto às comissões de extensão em cada uma das unidades, visou a divulgação de uma nova modalidade, que é a iniciação à extensão universitária, dialogando um pouco a perspectiva da iniciação científica, que é voltada para a pesquisa, mas também que o aluno ele reconheça e valorize essa importância, e o docente também, é claro, né, para a iniciação à extensão universitária na sua formação. De grande importância é isso. Eu que fui vice-diretor, portanto, presidente da CPEU, né, que é dentro da unidade, que é a comissão que trabalha com iniciação universitária, a gente sempre sentiu que nós precisamos, além do trabalho de iniciação científica, a iniciação à extensão, o aluno começar a entender, o aluno que está aprendendo dentro da universidade, começar a entender que o trabalho com a comunidade, o trabalho para a comunidade é de grande valia. E nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Nós precisamos estar junto com a comunidade. Professor, estar junto com a comunidade também significa incluir essa comunidade dentro dos espaços da Unesp, mas sobre a política de inclusão da nossa universidade e permanência estudantil a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2018 está de volta e hoje nós falamos sobre as ações que estão vinculadas à vice-reitoria da universidade. Aqui no estúdio nós recebemos o vice-reitor, o professor Sérgio Roberto Nobre. Professor, nós comentávamos sobre a atuação do CEP junto ao ensino, à pesquisa e à extensão da nossa universidade, e outra ação importantíssima que a Unesp tem sido pioneira é a inclusão de alunos vindos da escola pública por meio dos nossos vestibulares. Então, para o vestibular 2018, já alcançamos os 50% dessa política de reserva de vagas vinculadas à inclusão, e eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre essa trajetória que a Unesp tem tido visando a inclusão dos nossos estudantes. Bom, a Unesp, dentre as 3 públicas, foi pioneira, né, em colocar um projeto de inclusão, e agora, nesse ano de 2018, como foi dito, já completamos os 50% das vagas de alunos oriundos da escola pública, dentre esses, uma porcentagem para alunos pretos, pardos e índios, né? Isso é de grande importância. A principal importância disso é que, embora a Unesp, a gente já percebia que em alguns cursos, em algumas cidades, essa inclusão já existia, porque a quantidade de alunos oriundos de escola pública era até superior a 50%. Né? Mas alguns cursos, como eu dou exemplo agora, medicina, direito, algumas engenharias, isso não acontecia, porque a concorrência era desleal para aquele aluno da escola pública. E agora nós estamos colocando também esse aluno, dando essa oportunidade para esse aluno da escola pública para que ele possa também concorrer, em termos de igualdade, agora nesse caso, com os alunos, com os outros que pretendem vaga nos vestibulares, nos cursos mais concorridos. Claro, isso tudo dá uma demanda econômica grande, né? Porque a vinda de alunos, muitos com
problemas econômicos sérios, né, que nós temos que considerar, e a universidade não pode deixar de olhar para esse lado, porque é importante a inclusão desse aluno e colocá-lo na universidade, mas é muito mais importante fazer com que ele permaneça. Então, essa política de permanência estudantil, nós temos que reforçar. No orçamento do ano 2018, por conta da economia brasileira, que nós tivemos que reduzir muitas coisas, o PDI foi reduzido, algumas verbas foram reduzidas, a única verba específica que foi ampliada foi a verba destinada às bolsas para permanência estudantil, né? Mas esse custo é muito superior àquele valor destinado. Esse custo é muito superior porque a gente mantém moradia, a gente mantém restaurantes universitários, e isso... que infelizmente não estão presentes em todos os campos ainda. Exatamente, que infelizmente nós temos que também pensar numa ampliação, distribuir um pouco melhor tudo isso, né, para todos os campos. Mas isso tudo, nós estamos fazendo uma ação forte agora junto ao governo. O reitor esteve algumas semanas anteriores, junto com o responsável pelas universidades, que é o secretário de Planejamento e Inovação, secretário de Desenvolvimento e Inovação, e junto com as 3 universidades, solicitando verba específica para a inclusão na universidade. E tudo isso está dialogando com o trabalho que a COP, né, a nossa Coordenadoria de Permanência Estudantil, tem realizado ao longo desses últimos anos. Um trabalho muito importante, a COP tem realizado junto com a comissão que está trabalhando junto com a participação de servidores técnicos administrativos, docentes e alunos, né? E esse trabalho tem sido feito nas medidas das nossas possibilidades, né? É claro que gostaríamos de fazer muito mais, mas infelizmente o problema financeiro que decorre do apoio, ele muitas vezes não permite que a gente possa apoiar a todos de uma vez só. Mas a gente sabe que, pelo menos no ano passado, nós conseguimos dar conta de todas as situações de carência e necessidade com relação aos alunos que precisavam de fato. Então, conseguimos, com bolsas emergenciais, conseguimos dar conta do recado o ano passado. Esperamos que esse ano nós consigamos também. Porque essa permanência estudantil, ela também tem uma relação muito forte com o índice de retenção e evasão que o senhor comentou, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. Volto a falar nesse assunto. Esse é um assunto que nós estamos procurando resolver, né? Porque não dá para a gente incluir, colocar o aluno lá dentro, sendo que ele, muitas vezes, ele se defronta com situações da falta de base na escola fundamental e média, que ele não consegue dar conta das primeiras disciplinas na graduação. E aí, retomando o assunto. E nesse caso eu falo, não é só o aluno da escola pública, mas é o aluno em geral, que muitas vezes ele não foi preparado para a universidade. Muitas vezes ele foi preparado numa escola fundamental e média, no ensino médio, para decorar umas formulinhas e aplicar. Isso no ensino privado e no ensino público. Em qualquer situação. E a universidade é diferente. A universidade carece de pensamento, e não de simplesmente aplicação. E de autonomia do estudante. Autonomia do estudante, ele tem que aprender a estudar, ele tem que aprender a se virar sozinho, ele tem que aprender a dialogar, ele tem que aprender a fazer tudo isso. Claro, entra no esquema de o aluno tem que ele tem que se preparar para que ele possa enfrentar a universidade de forma mais assim, tranquila com relação ao seu potencial. Professor, além desse papel protagonista que o estudante tem junto à nossa universidade, os nossos servidores, docentes e técnico-administrativos também passam por um modelo novo de gestão a partir, né, da reitoria de vocês, e um desses modelos, que foi alvo de discussão também no CEP, é a planilha de avaliação docente, um novo modelo que recentemente foi aprovado, né, na reunião de fevereiro do CEP. Eu gostaria que o senhor falasse, né, no que consiste esse novo planejamento visando a uma avaliação de departamentos vinculados diretamente à unidade. Olha, retomando, o nosso plano de gestão também era do plano de gestão a nossa intenção de mudar, uma vez eleitos, de mudar tudo isso que a gente achava que não era correto dentro da atual gestão acadêmica. E uma delas era a avaliação
docente, né? Isso, de fato, a reclamação era muito grande, a gente começou a perceber que, num determinado momento, aquela famosa planilha de avaliação docente, né, de desempenho docente, ela, na verdade, ela não refletia muito, porque era simplesmente uma coisa fria, que você colocava no papel para fazer alguns pontinhos, e muitas vezes as pessoas faziam os seus pontinhos, e alguns até de uma forma assim, sem muita preocupação com a academia em geral. Nós precisávamos mudar. E essa proposta de mudança, felizmente o CEP acatou e discutiu e colocou a discussão, a comunidade participou da discussão desse assunto, nós já ficamos praticamente 6 meses em discussão nesse assunto, até que na reunião de fevereiro do CEP nós concluímos essa avaliação, esse processo de avaliação, e isso mostra uma mudança de cultura, né? Nós estávamos numa situação onde era basicamente avaliação quantitativa, e agora nós passamos para uma avaliação global, uma avaliação departamental, um processo de planejamento que é muito mais forte que só avaliação, onde vai envolver agora as pessoas em seus departamentos, deixando de lado o individualismo, né? Modificamos, né? As pessoas que estão hoje entregando o relatório, temos até o final de março para entregar, já começaram a comentar: Sérgio, mas como ficou fácil agora? Porque antigamente tinha que juntar um monte de coisa, agora é só entregar o currículo Lattes. Sim, é isso mesmo. Nós vamos agora passar por um processo de preparação para os chefes dos departamentos. A Escola de Gestão está preparando um grande evento com os chefes de departamento para que a gente possa apresentar a forma de como vai ser feito o planejamento departamental, e isso para facilitar a vida das pessoas. Ninguém está fazendo um processo de avaliação dessa forma com o intuito de prejudicar alguém. A ideia é aprimorar, avançar. A ideia é pensar num planejamento como um todo da universidade. O senhor comentou a atuação da Escola Unesp de Liderança e Gestão junto a essa nova política da CPA. O que mais que está em pauta, né, para essa Escola Unesp de Liderança e Gestão? Não, a escola tem que ter uma função ligada diretamente para aqueles que assumem a administração e que não foram preparados para aquilo. Eu sou professor, eu sei do meu conteúdo de sala de aula, eu sei, mas eu não fui preparado para ser administrador. E quando um chefe de departamento, um professor assume a chefia, ele precisa ser preparado para ser chefe. Nós temos no estatuto quais são as obrigações do chefe departamental, quais são as obrigações do departamento, e muitos dos nossos chefes de departamento assumem a chefia sem sequer saber que ele tem algumas obrigações, algumas determinações, e que o conselho departamental precisa funcionar. Então a função da Escola Unesp de Gestão vai ser isso: começar a preparar o nosso docente para a administração. Assim como servidores técnico-administrativos também para assumirem a supervisão das sessões. Exatamente, exatamente. Então, esse é o principal objetivo dessa nova Escola Unesp de Gestão, né? Que a gente tem um objetivo próprio, preparado, né? Participar junto aos coordenadores de curso, participar junto aos chefes de departamento, participar junto ao pessoal técnico especializado na área acadêmica, ao pessoal técnico especializado na área administrativa e também na área de serviços, né? Então, nós temos que estar presente, e a escola está se preparando para isso. Professor, para a gente finalizar então a conversa, esse balanço de 2017, a gestão de vocês, desde o início, na primeira imersão, em 2017, estabeleceu o Plano Unesp 2020, a Unesp que vocês desejam ter ao término dessa gestão. Eu gostaria que o senhor apontasse alguns caminhos que são possíveis, né, a partir do PDI estabelecido, do orçamento aprovado para 2018, para este segundo ano de gestão. Olha, na verdade nós vamos dar continuidade às nossas propostas iniciais. Eu vou falar pelo CEP, né? Claro que nós temos propostas de reforma administrativa, nós precisamos fazer uma reforma administrativa, precisamos repensar da forma como a administração está, mas eu gostaria de falar pelo CEP. Dentro do CEP, nós temos vários assuntos que precisam ser retomados, né? Como, por exemplo, a questão dos concursos para docentes, porque nós estamos com um problema seríssimo em termos de uma resolução nova para o docente. Nós precisamos trabalhar esse assunto.
A questão da carreira docente especificamente, né, nós precisamos começar a pensar nisso. A questão de algumas instituições dentro da universidade que precisam ser repensadas, e aí eu vou falar, nós já iniciamos discussão na última reunião do CEP, sobre as unidades auxiliares e complementares, né? Sim, todas elas têm o seu valor, todas elas têm um objetivo próprio. O único problema atual, da forma como estão, elas não podem serem consideradas a mesma coisa, porque existe uma unidade que é diferente da outra, elas não podem ser consideradas a mesma coisa. Enquadrada no mesmo regulamento. No mesmo regulamento. Nós precisamos mudar esse regulamento, para que elas possam crescer cada vez mais. Garantindo a autonomia dessas unidades. Garantindo a autonomia e dando possibilidade para que elas cresçam mais e mais e não fiquem enquadradas numa resolução antiga. Nós precisamos modernizar isso. Professor, além dessa modernização, também os sistemas informatizados que estão vinculados, né, ao ensino, a pesquisa e a extensão também tem um espaço. Sem dúvida, sem dúvida. Nós começamos agora a discussão sobre a implantação do SIS-CPA, né? E isso para nós vai ser um avanço. Eu fiquei maravilhado quando eu fiquei sabendo que a partir de um certo momento nós não precisaremos mais ter papel, né? Isso é muito importante. Eu sei que as leis federais e estaduais com relação à preservação do documento barram um pouco isso, mas está na hora da gente parar de ter tanto papel, de gastar tanto papel. Então o SIS-CPA é uma das formas da gente deixar de gastar papel, né? E colocar a universidade sendo trabalhada, atuando junto com a nova mídia eletrônica e as novas tendências da eletrônica e do mundo da informática. Professor Sérgio, eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, a sua participação. Temos desafios pela frente, a gestão da nossa universidade, e desejar bons trabalhos a você e a toda a equipe que compõe a vice-reitoria da Unesp. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui contando para vocês um pouco do nosso trabalho e reafirmando que nós estamos com muita disposição e com muita vontade de fazer com que tudo dê certo dentro dessa universidade. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe a entrevista com os demais gestores da nossa universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.